Muito bem, turminha. Vamos lá para a nossa aula de recuperação de geografia. Vejam aí que eu estou melhorando aí nas minhas aulas, né? Com os efeitos especiais, a mãozinha escrevendo, algumas animações em GIF, né? Vamos lá para a nossa aula de recuperação contínua dos Geografia sexto ano B. Lembrando que tudo vale nota, inclusive essa aula de recuperação, a atividade que eu vou passar posteriormente também vale aula. Outro detalhe, como é uma aula de recuperação, eu vou apenas retomar alguns pontos, não vou me demorar muito na explicação de cada item, porque eu já passei essa explicação numa outra videoaula que está disponível lá no meu canal no YouTube, Professor Jeremias, é só você correr lá e assistir. Caso tenha dificuldade, entre em contato comigo no privado, no WhatsApp, que eu mando para você o link do meu canal no YouTube, o link desta aula, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Então hoje nós vamos estudar sobre, ou melhor, retomar o tema sobre mapa temático e mapa de base. Lembre-se que nós já falamos sobre isso e aí nós temos uma exposição do que é mapa temático e mapa de base só para a retomada e o desenvolvimento, ou a retomada do desenvolvimento da habilidade EF06GE24, que é aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, em especial a diferença entre mapas de base e mapas temáticos. Então essa é a nossa retomada de recuperação, diferença entre mapas de base e mapas temáticos. E vamos começar, como vocês vão ver agora, mapa temático e os elementos do mapa. O título, que revela o assunto do mapa, a fonte, que indica a origem dos dados apresentados e a data a que se refere, a orientação, que mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos, ou, como é o caso aqui, de um ícone que indica o norte. Esses desenhos nem sempre estão explícitos, mas nesse caso aqui está explícito. Depois, a escala cartográfica, que informa a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita para representá-lo, que é o nosso tema principal. A legenda decodificada mostra os símbolos usados, como as cores, formas, como linhas de diferentes espessuras para diferenciar, por exemplo, suas rodovias, ok? Então vejam, anotem aí certinho tudo que você precisa saber em relação a esses elementos do mapa, porque você está percebendo que existem elementos importantes deste mapa que você precisa saber bem e distingui-lo para poder ler e interpretar o mapa, certo? Então o mapa ele representa um determinado espaço, lembre-se que eu falei muito bem isso. Qual a função do mapa? Representar o espaço geográfico de diversos tamanhos, de diversas maneiras, ok? Vamos lá, próximo slide então, a escala cartográfica. Agora nós vamos entrar mais especificamente na escala cartográfica, como interpretar reduções em mapas, ok? A escala é que define a proporcionalidade do tamanho real e do tamanho que está colocado no mapa. Vamos lá. O mapa é uma imagem reduzida de uma determinada superfície. Essa redução, feita com o uso da escala, torna possível a manutenção da proporção do espaço representado. É fácil reconhecer um mapa do Brasil, por exemplo, independente do tamanho em que ele é apresentado, pois sua confecção obedeceu a determinada escala, que mantém a sua forma. A escala cartográfica estabelece, portanto, uma relação de proporcionalidade entre as distâncias lineares num desenho, o mapa, e as distâncias correspondentes na realidade. Olha só. Então, a escala ela mostra a proporção, a proporcionalidade
entre as distâncias, as que estão explícitas no mapa, lineares, desenhadas, e as distâncias correspondentes à realidade. Isso é possível você definir um mapa, e aí a gente vai aprender a ler isso no mapa, ok? Vamos lá! As escalas podem ser indicadas de suas maneiras através de uma representação gráfica ou de uma representação numérica, ok? Muito bem. Vamos começar com a escala gráfica, que você está vendo aí. A escala gráfica é representada por um pequeno segmento de reta graduado, sobre o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa indicadas a cada trecho deste segmento e a distância real de um território. Observe, de acordo com esse exemplo, cada segmento de 1 centímetro é equivalente a 3 quilômetros do terreno real, 2 centímetros a 6 e assim sucessivamente. Caso a distância do mapa entre duas localidades seja de 3,5 centímetros, então se você pegar uma régua e colocar no mapa e medir certa distância de um ponto de uma localidade qualquer a outro ponto de outra localidade qualquer, você vai medir e encontrar essa medida de 3,5 centímetros, a distância real entre elas será, então você tem que fazer essa continha, se cada centímetro no mapa representa 3 quilômetros, então eu tenho que multiplicar por 3, né? Então é 3,5 centímetros vezes 3, ou é igual a 10,5 quilômetros e meio. A escala gráfica ela apresenta a vantagem de estabelecer direta e visualmente a relação de proporção existente entre as distâncias do mapa e do território. Então, note aí na escala, cada centímetro do mapa representa 3 km. Então, 1 centímetro do mapa, 3 centímetros real do território real. Ou melhor, 1 centímetro do mapa corresponde... Apaga o que eu falei. 1 centímetro do mapa corresponde a 3 quilômetros do território, 3 quilômetros reais. 2 centímetros, 6 quilômetros. 3 centímetros, 9 quilômetros. 4 centímetros, 12 quilômetros, tá? Então, se eu acho uma distância do mapa de 4 centímetros de um ponto ao outro, é só multiplicar esse número os quilômetros encontrados. Então, aqui, se fosse estudarmos, seria isso. Se fosse 12, teríamos que multiplicar 4 centímetros, teria que multiplicar por esse valor 12 para chegarmos ao tamanho real. Ok? Muito bem, vamos lá. Em frente. A escala numérica já é um pouco diferente, então vamos lá. A escala numérica é estabelecida através de uma relação matemática normalmente representada por uma razão, por exemplo, 1 por 300 mil, 1 por 300 mil. A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado foi reduzido. Neste exemplo, o mapa é 300 mil vezes menor que o tamanho real da superfície que ela representa. Então, aqui no nosso caso, nesse exemplo, 1 por 300 mil significa que o mapa foi reduzido, o tamanho que está desenhado no mapa foi reduzido 300 mil vezes, né, menor. É 300 mil vezes menor que o tamanho real da superfície que ela representa. Na escala numérica, as unidades tanto do numerador como do denominador, que a gente está vendo uma fração aí, não é? São indicados em centímetros. O numerador é sempre 1 e indica o valor de 1 centímetro no mapa, ou seja, então é 1 centímetro no mapa. O denominador é unidade variável e indica o valor em centímetro correspondente no território. No caso da escala exemplificada, 1 por 300 mil significa 1 centímetro no mapa, representa 300 mil centímetros no terreno. Então, 300 mil centímetros no terreno é igual a 3 quilômetros, tá? Ou 3 quilômetros.
Então, 1 centímetro no mapa, na escala numérica, que representa 300.000 centímetros menor do que o tamanho do mapa, o que o tamanho real. Então 1 centímetro é igual a 3 quilômetros, tá? 300 centímetros. Trata-se, portanto, de representação numérica da mesma escala gráfica apresentada anteriormente. Caso o mapa seja confeccionado na escala 1:300, cada 1 centímetro do mapa representa 300 centímetros ou 3 metros. Então aqui é só para vocês entenderem como é que funciona, porque existem fórmulas para se calcular isso. Vocês podem buscar aí na internet como é que eu transformo a escala numérica, né? Como é que eu jogo com as casas. Tem uma regrinha aí, ou você pode perguntar ao professor de matemática que ele vai te explicar melhor. Aqui é só para a gente entender a relação entre o tamanho apresentado no mapa e o tamanho real, ok? Vamos em frente. A diferença entre o mapa de base e o mapa temático. Então a gente viu aí que o mapa temático ele apresenta os temas, ele apresenta as legendas, ele apresenta título, ele tem o seu tema desenvolvido, ele é todo estruturado no tema a ser desenvolvido, para que ele serve, né? Para que ele foi desenvolvido. Diversas informações podem ser retiradas desse mapa. O mapa de base é diferente, é um mapa limpo que nos programas de cartografia computadorizada são usados mapas prontos, porém sem nenhuma informação. Ou seja, é isso aqui. Isso é um mapa de base, ele não tem informação nenhuma, ele é branco, né? Você pode buscar um mapa desse, pode imprimir, você pode pintar esse mapa e fazer legendas nesse mapa. Você pode ver a escala desse mapa, criar uma escala interessante, e assim você vai entender a diferença. Então o mapa de base é um mapa limpo, sem informação nenhuma. Um mapa temático, ele representa determinado tema e expõe informações sobre aquele determinado tema. Ok, turminha? Vamos lá. Então é isso aí, essa é a nossa aula. Realize então essa atividade, estou concluindo por aqui, essa é a nossa conclusão. Realizem a atividade de recuperação, porque é importante para as notas ou para o fechamento de notas, tá? Então veja aí que eu coloquei 3 GIFs aí, a turminha aí na sala de aula, né? Let's learn, ou seja, vamos aprender. E aí tem um cachorrinho digitando, porque as nossas aulas são remotas, e aí um tchauzinho para vocês, para falar até a próxima. Não se esqueça, se tem dúvida, vai lá no meu canal no YouTube, lá tem as aulas completas, tá? Sobre esse assunto. Tem a aula completa lá, é só você procurar, se inscrever no canal se você não inscreveu ainda, que assim você me ajuda, e responder as atividades. Cuidado, não deixe acumular atividades. Responda e envie as suas atividades para mim, ok? Para que nós possamos trabalhar o fechamento de notas do primeiro bimestre, do segundo bimestre, e assim a gente vai caminhando. Já vamos entrar breve no terceiro bimestre. Então aqui é uma atividade de recuperação e eu aguardo você, eu aguardo a sua atividade que você vai me enviar. E de novo, né, tiver dificuldade, me procura no privado, eu te passo os links, mas é fácil, só você colocar lá no YouTube, canal do professor Jeremias, que você vai encontrar o meu canal lá, ok? Fui, um abraço, tchau, um abraço virtual, hein? Bye!